Começa agora mais um encontro teológico. Peço que você fique até o final do nosso programa de hoje. Garanto que você não vai se arrepender. Portanto, não custa nada você reservar um tempinho para poder assistir o nosso programa teológico. Vem comigo que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor. O tema de hoje será recomendações sobre cachê, convites e ofertas. Bom, esse tema parece não ser tão peculiar nos estudos de teologia, até porque se trata de uma questão bastante atual e que está muito em alta no segmento evangélico. Todos os dias, convites e mais convites de igrejas para convidados estão sendo feitos em uma quantidade incalculável. Neste exato momento em que o nosso programa está sendo realizado, convites estão sendo feitos e muitos estão sendo convidados para as respectivas igrejas. A nossa recomendação no nosso programa de hoje é fundamental para todos aqueles que trabalham com uma vocação ministerial, seja ela através da pregação do Evangelho, seja ela através de um convite para cantar, para louvar ou para qualquer outra programação promovida pela igreja convidante. Portanto, as recomendações do nosso programa de hoje, elas serão baseadas na Bíblia Sagrada, é claro, mas também gostaríamos de trazer aqui alguns pontos relevantes sobre este assunto que está sendo tão debatido e tem se tornado um objeto de muitas polêmicas na nossa atualidade. Afinal de contas, existem muitas dúvidas e discussões sobre essas questões, que são as questões de convites, de cachês e de ofertas. Essa recomendação vai principalmente para pastores, pregadores, cantores, levitas e públicos em geral. Também para aquele líder de um determinado conjunto, seja ele líder de jovens, seja ele líder de louvor, seja ele dirigente de um departamento da sua igreja local. Muito bem, afinal de contas, é lícito, é correto cobrar cachê para atender um convite? Isso é muito importante também para pastores que fazem os seus convites e que também trabalham diretamente com esse tipo de administração eclesiástica. Queremos pontuar pelo menos 5 recomendações fundamentais para pregadores, cantores, levitas, convidantes, que são aqueles que convidam os respectivos cantores ou pregadores, e pastores de suas respectivas igrejas. Lá vai a primeira recomendação para você que é pastor, para você que é pregador, para você que é cantor, para você que é levita e para você também que não exerce nenhuma dessas funções, mas tem o costume de também convidar pregadores para a sua igreja e indicá-los para o seu pastor. O primeiro ponto que nós devemos considerar é que todo pregador e cantor ou levita deve ser humilde o suficiente para exercer o seu ministério. Portanto, em primeiro lugar, tenha humildade. E eu digo isso porque todo aquele que é convidado deve fazer o possível para atender a igreja que está lhe convidando. Existem, é claro, alguns regulamentos eclesiásticos e denominacionais da sua respectiva igreja. Portanto, não fuja dos seus regulamentos regimentais. Se você é filiado a uma denominação evangélica, você deve avaliar e compreender
quais são os critérios que a sua igreja estabelece para que de fato você possa atender determinados convites para outras igrejas ou denominações. E isso para que você possa atender o seu convite com toda a tranquilidade e debaixo da autoridade do seu pastor e da sua igreja. Portanto, não fira, não atropele o regimento interno da sua igreja. Peça a bênção ao seu pastor, de preferência mande a carta de convite. Se você quiser convidar algum pregador ou cantor ou levita, você que está sendo convidado, você que é pregador, cantor, levita também, você pode solicitar do convidante uma carta de convite, seja ela física ou virtual, porque existe a dificuldade de conseguir a carta de convite de uma forma presencial, por motivos de distância e entre outros fatores que impedem que você possa se deslocar para apenas uma coisa tão simples que pode ser feita virtualmente. Portanto, tenha humildade. Você que é pregador, você que é cantor ou você que é levita, procure sempre negociar a possibilidade de atender determinado convite. Ou seja, não ignore. Não seja como alguns pregadores ou cantores que na primeira oportunidade que percebem que algum detalhe do convite não lhe favorece, automaticamente recusa sem qualquer possibilidade de negociação com o convidante. Você que é pregador deve considerar o máximo possível a possibilidade de estar servindo a uma igreja que está lhe convidando. Até porque você não sabe das necessidades que essa igreja possui. Segunda recomendação: saiba avaliar as condições de ambos os lados previamente. Ou seja, você deve avaliar tanto as suas condições, você que é convidado como pregador, cantor ou levita, e você que está convidando também deve avaliar previamente, antecipadamente, se de fato as suas condições se enquadram a determinado convite. Porque se você não avaliar o perfil, o estilo, o peso ministerial, a característica ministerial de determinado pregador, convidado ou cantor ou levita, você sofrerá alguns desconfortos ou até mesmo se decepcionará quando tentar dialogar com determinado convidado. Portanto, essa recomendação serve para você se prevenir de quaisquer situações adversas no decorrer do convite, para que posteriormente não hajam problemas ou até mesmo desconfortos de ambos os lados. Portanto, avalie com antecedência a possibilidade e as condições, tanto suas como da igreja que está lhe convidando, para que você possa depois confirmar que estará atendendo a determinado convite. Ou seja, procure avaliar as condições de determinada igreja, porque nem toda igreja possui a mesma renda. Tem igreja que já é estruturada, estabelecida e que possui um patrimônio e uma estabilidade nas suas finanças. Todavia, na contrapartida, existem outras igrejas que são mais humildes, que pagam o aluguel, que são igrejas dependentes de uma outra igreja matriz e que muitas vezes não conseguem fechar o seu caixa mensal no positivo. Portanto, pregador, cantor, levita, não estipule valores. Aí vai aqui a terceira recomendação. Não é correto para o pregador, cantor ou levita estipular valores pré-estabelecidos sem ao menos avaliar previamente as condições de quem está lhe convidando. Portanto, biblicamente, nós não temos respaldo para defender essa posição de alguns pregadores, cantores da nossa atualidade.
Lamentavelmente que alguns pregadores e cantores iniciantes, amadores e levitas já iniciam a sua carreira ministerial praticando esses hábitos e costumes copiados desses pregadores e desses influenciadores que não são apenas pregadores e cantores, mas são pessoas influentes, populares e figuras públicas da internet e que são muito conhecidas e que têm esse hábito de estipular valores. Minha recomendação, não faça isso. Você que é pregador, cantor ou levita. Principalmente você que está ingressando agora, iniciando a sua carreira como pregador, como cantor ou como levita. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns pregadores populares e conhecidos em todo o Brasil e fora dele. Eu posso dar alguns exemplos aqui, mas eu prefiro dar apenas um único exemplo de um pregador conhecidíssimo que, apesar de ser um jovem, tem se destacado no mundo dos pregadores itinerantes no Brasil atualmente. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente há anos atrás, não muito tempo atrás, o pastor Eliseu Rodrigues. Tive a oportunidade de conversar frente a frente com ele e eu posso lhe dizer, como pregador itinerante, ele é um pregador que tem uma agenda exageradamente preenchida, concorrida no Brasil e fora do Brasil. E recusa muitos convites, inclusive no dia em que eu conversei com ele após o culto, no culto em que ele estava pregando, o pastor da igreja que lhe convidou anunciou publicamente e abertamente no final do culto, após a sua pregação, agradecendo a Deus pela vida dele, porque ele estava atendendo aquele convite sem ter estipulado qualquer valor simbólico, mas que na verdade só pediu ao pastor que lhe convidou a passagem e ao menos o jantar para que ele pudesse, após o culto, se alimentar, voltar para o aeroporto e viajar de volta para a sua terra natal. Portanto, pregador, cantor, levita, atenção, vai a recomendação. Comece com humildade, saiba avaliar bem a igreja convidante, tenha o pé no chão em todas as oportunidades que Deus estiver lhe ofertando. Não estipule valores, principalmente se eles forem exorbitantes. Porque é verdade que muitos pregadores cobram valores exacerbados, 50 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil. E de fato é uma realidade. E eles acabam entrando freneticamente em uma rotina de agendas que cria essa dependência de valores exorbitantes, e quando aparece um convite com um valor extremamente inferior, eles sentem o choque e automaticamente recusam determinados convites. Isso é prejudicial, é perigoso, é mortal, espiritualmente fatal. Muitos estão perdendo a sua carreira ministerial e tratando o seu ministério e a sua vocação como se fosse uma carreira artística, profissional e completamente capitalista, perdendo o foco e o objetivo central do seu ministério e da sua vocação, que seriam o público-alvo da igreja e também daqueles que precisam da sua pregação e evangelização. Afinal de contas, temos dois públicos, o público convertido e o público não convertido. Para o convertido, que é a igreja, cabe a nós, pregadores, cantores e levitas, edificar. E para aqueles que ainda não são evangélicos, fazemos o possível para conquistarmos estas almas para o reino de Deus. Esse é o objetivo do pregador, cantor e levita. E não esse outro objetivo que tem prevalecido na vida de muitos que tem uma grande chamada ministerial da parte de Deus. Lamentavelmente acabam se perdendo ou se embaraçando no meio do caminho e deixando ou abandonando a sua verdadeira essência. Agora nós temos uma exceção. Para aqueles que não devem estipular valores, nós também não somos contra o convidante que pergunta para o pregador ou cantor: por quanto você prega em nossa igreja? Aí vale ressaltar uma coisa muito importante. Preste bem atenção.
Quando alguém convida você, pregador ou cantor, que lhe pergunta o valor necessariamente suficiente para você atender, aí vai uma questão muito pessoal do pregador, cantor ou levita, aceitar ou não estipular o valor e responder ao convidante o valor pré-estabelecido. Se quiser recusar o valor solicitado pelo convidante, ele pode recusar, afinal de contas é uma questão pessoal do pregador ou do cantor. Agora, se o convidante estabelece um valor antecipado e você coloca na ponta do lápis e analisa e percebe que esse valor de fato vai suprir o deslocamento, o tempo que você irá ter para ir, para atender e para retornar, a alimentação e os acompanhantes, caso tenha, se de fato esse valor estipulado com antecedência preenche essas necessidades, aí cabe a você, cantor, você, pregador, você, levita, ter a humildade de não estipular um valor exorbitantemente exagerado, além do valor que você percebeu que o convidante estipulou e que você sabe que será o suficiente para você. Lamentavelmente acontece que alguns usam de má fé, e nesse caso acabam se aproveitando da oportunidade quando o convidante faz uma pergunta de valores e ele imediatamente traz uma resposta estipulando o valor exorbitante. Aí vai uma questão moral de cada um, até porque cada um é cada um. Uns se aproveitam, outros têm humildade para pedir apenas o necessário. Eu conheci um pastor muito amigo que recebeu a ligação de um convite para uma festividade e nessa oportunidade outro pastor muito conhecido, popular, foi convidado para esta igreja e esse pastor convidado pediu o hotel, o cachê, os acompanhantes, despesa para acompanhantes, despesa para turismo, despesa para passeio, despesa para outros locais específicos nas imediações da igreja e entre outros itens que ele incluiu na exigência do convite. Bom, lamentavelmente, na ponta do lápis, o pastor que lhe convidou percebeu que jamais poderia alcançar esse alto custo. E o que foi que ele fez? Ele ligou para esse pastor, amigo meu, e esse pastor atendeu cordialmente, atendeu e aceitou o convite. E por causa de um item que faltou na exigência do primeiro pastor convidado, o mesmo recusou o convite. Mas esse pastor segundo, que foi convidado posteriormente, recebeu a proposta de fazer, a proposta de ter tudo que aquele outro pastor havia solicitado, com exceção apenas a um item que acabou passando dos limites do orçamento da igreja convidante. E o que foi que ele fez? Ele disse: pastor, não precisa. Não. Eu vou apenas para atender o convite. Quero apenas que o Senhor providencie a minha passagem. E se Deus tocar no seu coração para me abençoar, que assim seja. Portanto, observe que existem muitas diferenças entre pregadores e cantores. E a cultura em relação a cachês e ofertas aqui no Nordeste é completamente diferente da cultura do Sudeste e do Sul do nosso Brasil. Se nós formos para outras regiões e outros estados, como eu tive a oportunidade de ir, eu fui pregar em um outro estado, em uma certa ocasião, onde não exigi cachê e nem o pastor que me convidou também me ofertou algum cachê. A única coisa que ele garantiu é que ele ia pagar minha passagem de ida e a da minha esposa, passagem de volta da minha esposa e a minha, além da hospedagem em sua casa, com custos de alimentação, passeio e etc. Eu prontamente aceitei e para mim foi gratificante atender tal convite. Mas se fosse outros pregadores, se hospedar na casa do pastor não seria aceitável. Para ele, que é acostumado a
grandes hotéis e grandes hospedarias. No entanto, queremos trazer a quarta recomendação para cantores, pregadores e levitas, que é a seguinte: não envolva questões pessoais ao seu convite. Lembra do exemplo que eu dei ao pastor, que foi convidado para pregar em uma respectiva igreja? Pois bem, ele não aceitou, porque nos itens que ele colocou na lista e entregou ao pastor convidante, muitas coisas fugiam do orçamento da igreja e até do próprio pastor. E até mesmo questões completamente fora do convite. Então você que é pregador, cantor, levita, não envolva questões pessoais. Se você precisa comprar um terno, uma gravata, um sapato, você que é pregador, você precisa comprar um tablet, uma agenda, um celular ou qualquer outra coisa de uso pessoal seu, não envolva nada disso na sua agenda e nem no seu convite. Se você é cantor, não envolva a sua gravadora, seu CD, suas composições musicais, nada que gere custo na sua agenda. A única coisa que o seu convite exige são os custos necessários para atendê-lo. Você que é pregador também deve entender isso. Você que é escritor também deve entender isso. Eu sou escritor. Tive um custo altíssimo para a publicação do meu primeiro livro, mas nem por isso eu estaria incluindo esse custo alto nas minhas agendas e convites. Afinal de contas, foi uma decisão minha de investir em uma área do meu ministério. Portanto, avalie a igreja, as condições da igreja, a cultura da igreja. Qual é a igreja que está me convidando? Se eu sou pregador, qual é a igreja que está me convidando? Qual é a denominação? Ela é genuinamente evangélica? Ela é uma igreja que de fato tem condições de me bancar? Ela é uma igreja que vai valer a pena atender? Se não valer a pena atender, eu posso recusar. Até porque você que é pregador, cantor, levita, você tem que aprender a ter maturidade para saber recusar convites, principalmente se estiverem fora do limite imposto pela sua igreja ou pelo seu pastor. Até porque todo pregador, cantor ou levita deve ter uma referência ministerial e só pode atender determinado convite se estiver debaixo da bênção do seu respectivo pastor. E isso sabendo que deve conciliar as atividades locais da sua igreja e as atividades itinerantes do seu ministério. Eu recomendo que a maioria das programações não sejam atendidas pelo seu ministério itinerante. Se você tem 4 domingos, é só você dividir. Você que é pregador itinerante, você deve conversar com seu pastor ou com o dirigente da sua igreja, você deve conciliar com ele a possibilidade de estar atendendo pelo menos 2 domingos a sua agenda e outros 2 dando assistência na sua igreja local. Isso é o máximo que nós podemos recomendar como forma de atender convites. A quinta recomendação: não exija nada além destas coisas. Ou seja, você não pode exigir nada que esteja fora da sua agenda ou do período em que você irá atender determinado convite. A única coisa que você deve entender é que o custo do convite deve ser o único custo dele. Compreendeu? Isso vai salvaguardar o seu ministério, credibilizará o seu ministério. Deus vai lhe abençoar e fazer prosperar o seu ministério. E eu tenho certeza que se no pouco fores fiel, no muito Deus te colocará. Gostaria de compartilhar um texto sagrado que o apóstolo Paulo, que era um grande missionário e apóstolo itinerante, que também precisava da assistência das igrejas para se manter. E em um versículo, Filipenses capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11, diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja ficou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Filipenses capítulo 4, versículos 11 ao 16. Você notou a forma como Paulo expressou-se aqui? Paulo é grato aos irmãos da igreja em Filipenses, principalmente no versículo final que nós observamos, que ele enalteceu os irmãos por terem dado tamanha assistência material e financeira ao apóstolo Paulo. Portanto, é correto, é viável que se abençoe e que se oferte a qualquer que seja o ministério envolvido, seja pregação como pregador, seja louvores como cantor ou como levita, seja algum palestrante, seja algum educador, seja algum doutor, mestre ou professor em teologia. Tudo isso gera custos e, se gera custos, deve ser custeado. Portanto, a palavra diz que o trabalhador, que o obreiro, ele é digno do seu salário. Portanto, aproveite o nosso programa de hoje. Nós ficamos por aqui. Se você quiser interagir conosco, deixar algumas dúvidas, deixe aqui nos nossos comentários do nosso programa, compartilhe, e eu quero agradecer a você por ter ficado conosco até o final. Peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e deixe o sino ativado para receber a notificação semanal do nosso encontro teológico que nós realizamos toda semana. Que Deus te abençoe e até a próxima.